Bom, vamos lá, pessoal. Vamos iniciar, vamos dar o start na nossa super live do clube. Hoje a gente tem um tema que é um tema que todo mundo precisa, em algum momento, parar e observar esse tema com cuidado. Hoje a gente vai fazer um bate-papo e vamos falar sobre a saúde do gestor. Eu coloquei um título, eu coloquei no grupo, tá? Essa live, quem está assistindo agora pelo YouTube, foi gravada, e o link ele é exclusivamente compartilhado no nosso grupo, que é um grupo exclusivo para gestores de academias aquáticas, tá? Nesse grupo a gente fala de todo o universo, do gestor de academias aquáticas, que a gente sabe que tem uma realidade muito diferente da academia seca, tem questões e demandas que também são completamente diferentes da academia seca. Então, a gente criou esse grupo, que é um grupo de gestores, onde ali a gente troca experiências, tira dúvidas, desde coisas simples, técnicas da própria piscina, até um tema mais delicado, um tema mais íntimo, como é esse que a gente vai tocar hoje, tá? Então, essa é a nossa super live, ela acontece ao vivo sempre, às 13h30, toda quarta-feira. Vamos lá, então. Hoje, na super live do clube, nós vamos falar sobre a saúde do gestor. E quando eu fiz a divulgação da live, eu deixei uma frase que era para a gente ficar pensando, que é uma frase que eu, como gestora do meu negócio, como empresária, também penso muito, que é: o que vai acontecer com a minha empresa se eu parar, ou se eu falhar, ou se eu não aparecer mais a partir de hoje? Não sei se vocês já fizeram essa pergunta, não sei se vocês já pararam para pensar. Por exemplo, se você para hoje, eu parei, não posso ir mais, parei, não vou na academia mais, porque eu fiquei doente, ou aconteceu alguma coisa, eu não vou mais. Como que essa empresa vai andar? O que seus funcionários vão fazer, os seus colaboradores vão fazer? A coisa vai continuar rodando? Não, Flávia, nossa senhora, vai parar tudo, a piscina vai virar, não vai vender mais nenhum plano, o professor não vai dar aula. Então, assim, eu quero saber se, por um acaso, hoje, a gente para. Eu parei hoje. Como é que a minha empresa vai estar amanhã? E por que a pergunta foi exatamente essa? Porque é exatamente isso que vai acontecer um dia se a gente não parar para cuidar da nossa saúde, tá? E isso, para a gente que está nesse segmento, que está nesse mercado, é um pouco mais grave, tá? Vamos dizer que para todos os outros empresários é sério isso. Eu preciso cuidar da minha saúde, senão eu não consigo cuidar das outras pessoas, que sou eu quem cuido de tudo, tá? Mas para a gente é um pouco mais sério, por quê? Porque a gente vende saúde, a gente entrega saúde. Então, a gente se preocupa com a saúde dos nossos colaboradores, a gente se preocupa com a saúde do nosso ambiente, né? Trazendo a cura ali para o nosso ambiente através de uma ambientação mais acolhedora, a gente está o tempo inteiro preocupado com isso. A gente preocupa com as atividades que a gente vai oferecer para poder gerar saúde nessa comunidade que frequenta a nossa academia. E aí eu fico me perguntando, quando, em que momento que a gente observa que está realmente a nossa saúde, tá? Eu acho que é muito difícil isso acontecer, porque eu sei que a gente tem pouco tempo, é muito corrido. A grande maioria de nós, tá, gestores que estamos aqui, a massa de donos de academia ou de empresários, a gente está num momento da empresa, a gente está num lugar ali que fica no NEM, que a gente nem é uma mega de uma estrutura, que a gente tem já ali muita gente que ajuda a gente a cuidar, e todo mundo treinadinho, nossa, uma equipe redonda, maravilhosa, que tudo dá certo, tudo funciona. Mas a gente também não é 100% sozinho, então a gente está naquele limbo, gente, que é horrível, que é o seguinte: a gente ainda cuida de muita gente, mas a gente também se preocupa com a ponta bem aqui, que às vezes é, sei lá, uma lâmpada queimada, um negócio que não está andando do jeito que a gente queria, uma piscina que não está legal, mas a gente precisa estar ao mesmo tempo antenado para estudar sobre inovações do mercado. Então, gente, meu Deus, vou até respirar, que eu cansei só de falar. Eu vou tentar me reequilibrar. Vou me regular aqui agora. Por quê? Eu queria trazer para vocês aqui agora, para essas pessoas que estão aqui, para que vocês fizessem um exercício de memória. Tentar se lembrar como é que vocês estavam em abril de 2020.
Vamos parar um pouquinho e pensar como eu estava em abril de 2020. Lembrando que a pandemia estourou em março de 2020. Como é que eu estava em abril? Eu posso falar uma coisa para vocês. Essa live vai ser uma live onde eu vou ter um envolvimento muito pessoal, vou me expor aqui, tá? Ah, Flávio, você gosta de se expor? Não, eu odeio me expor. Por incrível que pareça, eu tenho muita dificuldade em falar em público, muita dificuldade em fazer palestras, em ministrar cursos, fazer qualquer coisa que eu tenha que falar em público, tá? E em março, em abril de 2020, eu falo para vocês como eu estava. Eu estava com dois sentimentos: medo de morrer, alternado com medo de quebrar. Isso aí alternava, às vezes era mais medo de morrer, às vezes era mais medo de quebrar, às vezes era um medo de quebrar com medo de morrer ao mesmo tempo. Então, sabe, olha só que delícia. Era uma emoção assim que eu tinha contratos num mês, no outro mês eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Quando as academias foram fechadas, você imagina quem que ia pensar em fazer uma reforma? A pessoa me ligou e falou assim: Flávia, deixa eu te falar uma coisa. Fechei o projeto e tal, mas é que o fim do mundo chegou, né? E meio que não vai dar para fazer uma reforma. E eu não tinha nem o que falar para essa pessoa, porque eu também não sabia o que, que eu ia fazer. Então, gente, se a gente para hoje, né, que a gente ainda está colhendo os frutos dessa época, a gente ainda está envolvido nesse momento, mas graças a Deus, de uma forma muito mais branda, né? A gente vendo à distância, a gente está num período pós-pandemia, mas quando a gente para pensar tudo que nós tivemos que fazer e virar durante esses últimos 3 anos, gente, a gente fez de tudo. Eu fiz, eu tenho certeza que vocês fizeram. A gente aprendeu a mexer na internet, a gente foi fazer live, ninguém sabia fazer live, o professor foi dar aula online, a gente não sabia se dava certo, o povo não tinha como fazer isso em casa. Olha, eu tenho certeza que até hoje, se a gente for parar para pensar direitinho, a gente ainda não se restabeleceu, tá? A nossa saúde emocional ainda não está restabelecida. E é o seguinte: nós fizemos de tudo para cuidar de todo mundo. A gente vestiu uma carapuça fortona e a gente quis passar segurança para todo mundo. Passar segurança para a nossa equipe, segurança para os nossos clientes, passar segurança para a nossa família. Na verdade, a gente ia para o banheiro e chorava debaixo do chuveiro. A gente, como gestor, nós, como gestores do nosso negócio, a gente ia lá para o chuveiro. Eu não vou chorar nessa live, não posso fazer isso. Mas é porque é verdade. Eu sei que a gente se desgastou muito, a gente chorava sozinho porque não tinha com quem compartilhar. A gente não tinha com quem dividir as nossas dores, as decisões cruéis que muitos de nós tivemos que tomar, e a gente sempre sendo julgado, porque quando você ocupa um cargo de liderança, você é muito julgado, né? O nosso sucesso é coletivo, mas a nossa derrota, ela é individual, né? A gente perde sozinho, a gente erra sozinho, a gente ganha junto, toda a equipe ganha, né, nosso sucesso é junto, mas a nossa derrota, ela é individual e ela é muito julgada, porque ninguém sabe o peso que é a gente ter que fazer escolhas. E essas escolhas são feitas sozinhas. E isso, gente, acarretou na gente um emocional que está abalado. Eu duvido que tenha alguém hoje, que tem uma empresa que está de pé, que conseguiu sobreviver a tudo isso, a todas essas incertezas que a gente passou, tanto econômica, política, ideológicas, um monte de coisa. A gente ainda passou pelo fato de fecha, não fecha, se fechar vai quebrar, por que você está fechando? Eu não acredito nisso. A gente ainda teve guerras ideológicas em relação a isso, sabe? A gente teve ainda aí guerras políticas em relação a isso, então é muita coisa na nossa conta. E eu tenho certeza que se a gente parasse hoje, eu vou dar uma notícia super triste para quem é gestor hoje, tá? Se a gente parar hoje, o nosso negócio não vai parar. Ele vai andar meio capenga, as pessoas vão sentir um pouco de falta da gente no começo, mas depois, gente, eles vão se adaptar, eles vão se virar, a coisa vai conseguir andar. A verdade é que se a gente morre hoje, amanhã as pessoas ficam tristes, daqui uma semana está triste, daqui 10 dias a gente virou lembrança. A gente virou lembrança. Então, o que eu me questiono quando a gente fala sobre saúde emocional
é assim, até onde vale a pena eu matar e morrer por algo que não está me fazendo bem? Ah, Flávia, deixar tudo e sair andando, largar meu negócio para lá? Não. Mas ressignificar ou talvez achar uma nova forma de fazer o que você ama. E muitas vezes esse massacre emocional faz a gente até esquecer por que a gente começou o negócio que a gente tem hoje. Faz até esquecer o amor que a gente tinha em dar aula, em ensinar uma criança a nadar, ou o amor que a gente tem, né, em abrir aquele negócio e vender essa saúde para todo mundo, ver uma criança aprendendo a nadar, um adulto que às vezes tem trauma de água, perder esse trauma, como isso que a gente faz é grandioso e por que eu me apaixonei por isso lá no começo, tá? Então, eu fiz esse exercício para que a gente pudesse trazer na mente o contexto de como foi difícil e como está sendo difícil essa nossa recuperação, que passa também pela parte econômica, e como isso adoeceu todos nós, e como muitos de nós estamos doentes e a gente ainda nem sabe, porque a gente não parou para ter tempo de falar, não estou bem. Eu tenho uma brincadeira, e que nem é brincadeira, tá? Mas às vezes eu vou ao médico quando eu estou com muita dor ou eu estou doente, eu paro rapidinho, eu viro para o médico e falo assim, doutor, você vê logo o que eu tenho, que eu estou sem agenda para falecimento. Essa semana eu não tenho horário para falecimento. Se eu falecer hoje, eu estou sem agenda. Se eu olhar aqui agora, ó, não tem horário. Então, a gente vive a vida desse jeito. A gente está sem agenda para morrer, gente. Ah, peraí que eu vou cair morto. Não, não posso. Agora eu tenho que resolver um negócio ali. Nossa, peraí que eu vou... Não, não posso. Então, quando isso acontece, a saúde da gente para, a gente igual um caminhão. E aí, a hora que a gente, muitas vezes, precisa de ir lá no limbo, no chão, às vezes com alguma doença extremamente grave, que talvez a gente teria... Aí a gente vai repensar na vida. Então, para a gente não chegar nesse nível, talvez seria legal a gente fazer essa tomada de consciência nesse momento. E aí, eu trouxe o Edson Lima para a gente bater um papo. O Edson é gestor, o Edson também passou por isso, foi uma pessoa que vivenciou isso comigo também, muito próximo, inclusive, quando a gente estava preparando essa live para vocês, a gente riu muito, porque a gente ficou lembrando de tanta loucura que a gente pensava e arquitetava, e o que nós vamos fazer para ajudar a gente, para ajudar os outros, para ajudar não sei quem. Então, Edson, eu queria muito que você desse um depoimento seu aí e falasse um pouquinho sobre você e, ao mesmo tempo, desse a introdução sobre essa ferramenta que você utilizou em mim, tá, gente? Eu vou me expor mesmo. Eu vou colocar aqui o resultado da minha análise, tá? Vocês vão ver que eu não estou bem, nem da cabeça, nem do corpo, mas, assim, é só para mostrar um pouquinho de como a gente pode usar essas ferramentas tecnológicas hoje ao nosso favor, tanto para melhorar a nossa saúde como a do nosso cliente, tá? Do nosso aluno, das pessoas, nossos colaboradores. Vamos lá, Edson. Tá me ouvindo? Tô. Beleza. Pessoal, boa tarde. A Flávia já fez assim, uma contextualização muito interessante, né, do tema. E eu lembro que aconteceu num depoimento essa semana lá no grupo, que foi bem bacana, Flávia. Uma das meninas falou assim, puxa vida, a gente aprende tanto com esse grupo, né? Ela compartilhou alguma coisa, a gente ficou feliz dela ter compartilhado, ela falou assim, olha, eu compartilhei, mas, ao mesmo tempo, eu recebo muito. Então, como nós estamos num grupo em que nós temos essas afinidades, né? Uma delas é a escola de natação, então acho que a gente fica bem à vontade para expor assim a nossa situação, para se colocar no grupo, para a gente entender as dificuldades, entender através do grupo ver uma possível solução, uma luz, uma coisa que me ajuda, né? Porque é uma coisa que você falou que é interessante, a solidão do gestor é muito grande na maior parte do tempo, porque você tem que naquela hora aí se afastar, tomar uma decisão. Você não sabe se aquela decisão é a mais correta, se aquilo mesmo, enfim. E se você errar, já vem a conta muito rápido, né? Mas então, só para mostrar aqui um pouquinho sobre esse trabalho que a gente fez com a Flávia, eu propus a ela que ela passasse pela ferramenta,
que eu acho que é uma ferramenta muito interessante, e ela, na mesma hora, ela falou, puxa vida, se eu topo que você coloque para as pessoas o meu caso em particular, porque eu não me importo com isso, né? Muito embora isso é uma informação sigilosa que a gente usa com os nossos alunos na academia, mas não divulga, né? A não ser para o próprio aluno, ou para os profissionais que estão envolvidos, né? Porque a gente tem outros profissionais que estão envolvidos também nesse tema. Mas a ideia é o seguinte, durante a pandemia, a gente viu uma necessidade assim, muito grande de trabalhar o lado integralista da saúde, da nossa saúde e da saúde dos nossos alunos. Então, a gente viu que nós somos da área de saúde, nós podemos contribuir em muito com a saúde das pessoas, a gente pode, a gente deve, a gente tem hoje um mercado que está pedindo essa nossa intervenção, e isso é maravilhoso, porque a maioria de nós tem esse propósito de cuidar das pessoas, de trazer para as pessoas alguma coisa a mais, não é só ensinar a nadar, não é só esse aspecto simplesmente físico. Então, quando a gente coloca, nós mudamos o nosso nome recentemente, aí, faz um ano e pouco, para NADBEM, que é a nossa academia, NADBEM de Saúde Integral. Então, quando Centro de Saúde Integral. Quando a gente fala em Centro de Saúde Integral, a gente está mostrando para as pessoas que a gente não é só mais uma academia, não vende só mais uma commodity. Eu tenho lá musculação também, tem cross. A gente não é uma commodity, não está vendendo simplesmente um produto ali que está extremamente banalizado, né? A natação ainda é um pouquinho melhor, mas a academia está banalizado. Uma coisa aí que as pessoas, principalmente depois da era das low cost, elas entenderam que não vale mais do que 80 por mês, R$90, R$100. Então, a partir do momento que você consegue melhorar o posicionamento, você consegue colocar para as pessoas, olha, hoje nós estamos cuidando da sua saúde. Não é só ensinar a nadar, não é só aula de hidroginástica. Nós podemos contribuir em outros aspectos também da sua vida. Eu estava falando agora para a Flávia, por exemplo, eu tive semana passada numa academia de uns amigos, e quando a gente olhou para a academia deles, eles queriam uma ajuda, assim, porque eles vão ter concorrência, não sei o quê. Nós entramos, eu e a Izinha, chamou muita atenção o aspecto estrutural da academia deles. Embora sejam pessoas maravilhosas, fazem um trabalho maravilhoso, mas a academia estava feia, estava mal arrumada, estava... Aí eles queriam saber a nossa opinião. Eu falei, olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é começar, de alguma maneira, a cuidar do aspecto estético da sua academia, do estrutural, do arquitetônico. Por quê? Chamou atenção isso para a gente. Então, muitas vezes a gente vai olhar para um aluno e ele veio buscar com a gente só a coisa física, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha estética. E quando a gente vai investigar isso, a gente vê que tem muita coisa por trás disso. E esse trabalho, pessoal, é fascinante. Nós estamos completamente envolvidos com ele, está sendo muito legal. A experiência está sendo assim maravilhosa, porque a gente está participando da vida das pessoas, né? Então, é uma coisa bacana, é muito, muito gratificante. Economicamente, é muito melhor do que você estar naquele mundo ali, normalzinho ali de academias. Então, a gente está sendo remunerado por isso também, que também traz uma satisfação muito grande, né? As pessoas reconhecerem o teu trabalho, né? Ô, Flávia, quer que eu posso começar a apresentar a pirâmide de Maslow, só para as pessoas entenderem? Pode começar, pode apresentar a pirâmide. Aí, na sequência, você já pode, inclusive, compartilhar meu resultado e mostrar como foi o resultado, como que tá e tal. Pode ir tocando, vai tocando. Então, beleza. E assim, Vê só se vai aparecer. Apareceu? Apareceu, só que não está na tela inteira, não. Não tá? Como é que eu faço? Deixa eu ver se eu... Aí, agora foi. Melhorou? Então, vamos lá, pessoal. Só para vocês entenderem como é o trabalho, como é feito o trabalho com os nossos alunos. Já tem uns 3 anos que a gente está trabalhando aí com um programa chamado Health Trainers, treinadores de saúde. E
vamos começar fazendo uma analogia aqui com... imagina, isso aí é o triângulo, a pirâmide de Maslow, mas imagina que seja a montanha do Everest, em que o cume da montanha, o topo da montanha, é a sua realização pessoal. Então, você quer atingir o cume, todo alpinista sonha em atingir o cume, é o desejo maior nosso de vida, enfim, fazendo uma analogia com a nossa vida. Mas todo alpinista sabe que, para ele conseguir concluir essa jornada, ele tem que fazer um trabalho de base. E dentro da pirâmide de Maslow, o trabalho de base, ele tem algumas premissas aí dentro da fisiologia, que são um bom trabalho respiratório, que a maioria das pessoas não sabe fazer, viu, Flávia? Para ansiedade, depois você vai ver que eu vou começar com um trabalho de respiração com você, que é muito interessante. Esse trabalho reporta aí a yoga, a meditação, então são conexões assim valiosíssimas que a gente às vezes não dá muita resposta para isso, não dá muita importância para isso, né? Em seguida vem a comida, como nós estamos nos alimentando, como que a gente está cuidando do nosso combustível, tá? O combustível do nosso corpo, que é o nosso maior templo, nossa maior fonte aí de riqueza, nada melhor do que o nosso corpo para dizer isso, né? Puxa vida, eu tenho uma máquina aqui que eu não sei quantificar em milhões de dólares quanto ela valeria o meu corpo. E, no entanto, eu boto lá qualquer combustível nessa minha máquina. Eu chego em qualquer posto de gasolina ali, boto o pior combustível possível, né? Em seguida, a água, que é uma coisa esplendorosa. Eu aprendi há pouco tempo o valor da água. Eu simplesmente não bebia água. E aí eu chegava 4, 5 horas da tarde, eu estava mentalmente cansado, eu estava, sabe, esgotado, querendo que o dia acabasse, sem disposição, não conseguia nem treinar e tal. E nada mais era, no meu caso, do que falta de água, que eu regularizei isso e as melhorias foram significativas, né? O sexo ou o relacionamento, que é super importante na vida da gente, a gente tem que estar conectado com as pessoas, a gente tem que estar trocando isso, a gente tem que estar dividindo o nosso espaço. Nessa questão sexo e relacionamento, inclui os nossos amigos também, claro, as pessoas que convivem com a gente. Então, é bem abrangente, mas é muito também interessante. Em seguida, que é um dos pilares aí da nossa saúde, tá? É uma das bases da nossa saúde, é o sono, que muitas vezes hoje as pessoas estão negligenciando, elas estão simplesmente achando que dormir 5, 6 horas por dia, 4 horas, você está bem, você vai estar no outro dia inteiro, ou se não, pior ainda, induzindo o sono com algum medicamento, que hoje tem vários tipos de medicamentos para induzir o sono, e isso traz uma consequência terrível sobre a nossa saúde. Então, vou dar só um exemplo, que todo mundo que chega na academia, que a gente vai bater esse papo, vai falar sobre como a gente trabalha, eu falo para a pessoa o seguinte, quando a gente detecta que ela tem um problema de sono, eu falo, escuta, mas você vê celular antes de dormir? Eu acho que 99% das pessoas passam 1 hora no celular, na tela do celular, antes de dormir. Isso simplesmente, o nosso corpo não foi biologicamente preparado para essa luz na cara. Então, as consequências disso, depois quem se aprofundar um pouquinho mais, vocês vão ver que são terríveis, 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 e elas vão se estender não só àquela noite, mas ao dia seguinte, à semana seguinte, ao mês seguinte, ao ano. Aí você vai engordar, você vai estressar, você vai fazer com que o teu intestino, por exemplo, não funcione tão bem, e aí está desencadeado um problema de saúde que a gente não consegue quantificar, ou só consegue quantificar quando você sai dele, quando você resolve o problema. Então, o sono é muito importante. A homeostase, que nada mais é do que a gente tentar buscar um equilíbrio nessa loucura toda que a gente está vivendo, né? Que acho que é o tema central do nosso papo hoje, que é o gestor ele procurar achar um espaço para ele se equilibrar, para ele ter um cantinho, para ele ter o momento dele, para ele ter o lazer, para ele ter um momento de curtir, de aproveitar aquilo que afinal ele conquistou, que ele merece tanto. Então, tudo isso faz parte do nosso estado de equilíbrio, né? E, por último, não menos importante,
a excreção, como que está meu xixi, como está meu cocô. Eu acabei de falava, dá 5 minutinhos antes de começar que eu vou fazer um xixi. Fui lá, meu xixi está branquinho, aprovado. Então, toda vez que eu olho, ele está branquinho, eu falo aprovado. Por quê? Porque eu estou tomando água, hoje eu tomei água direitinho. Então, a gente tem que... Outra coisa, observar o nosso cocô dentro dessa fisiologia básica. Existe uma tabela, chama tabela de Bristol, que é muito interessante. Então, eu vou lá e vou olhar como está o meu cocô, que ele diz muito respeito à minha questão de saúde. Ah, sabe uma coisa que eu achei interessante? Eu vi isso numa academia. Tem uma academia que ela... Eu não sei mais qual foi que eu fui, que ela colocou essa tabela de Bristol no banheiro. Sério? Olha. Uhum. Eles imprimiram a tabela, sim, aí colocou essa tabela no banheiro. Aí eu falei, nossa, que massa, porque eu vi a primeira vez essa tabela foi nesse lugar. Então, assim, acho que a academia, isso é uma coisa legal de fazer, agrega valor, você realmente se mostra preocupado com essa saúde, você desperta nas pessoas, às vezes, um sentimento que a pessoa não tem. Então, tem como você colocar a escala também do xixi, a tabela de Bristol, você pode colocar em cima de todos os vasos sanitários que você tem. Colocou lá para a pessoa se ligar, porque às vezes a pessoa está mal e ela não está nem sabendo, ela não está tendo tempo, ela não está ligada no corpo dela. A gente corre. Sério. Eu tive até uma ideia, colocar atrás da porta do banheiro. Você está sentado no vaso e olhando para a tabela. Pronto. Pode ser. Em algum lugar ali, a gente colocar essa informação, sabe? E a gente colocar essa informação e ela fica legal, você coloca ela toda bonitinha, tem como fazer com paginação legal. Põe lá perto do seu vaso sanitário, no box mesmo, dentro do box, na parede, assim, fica massa. A pessoa passa a observar se está melhorando, se está piorando, se não está. E é uma forma da gente dar um toque na pessoa, assim, de leve, para ela poder se observar, entendeu? Então, acho que essa tabela é legal. Depois eu posso ver se eu acho alguma... Vou ver se eu acho alguma coisa que tenha uma comunicação visual legal e compartilho também. Não, tem muita imagem bacana sobre ela. Não tem? Tem bastante. Pronto. Botar no Google Imagem, você vai achar bastante coisa. Mas então, pessoal, com base nessa conversa inicial que a gente tem com as pessoas, né, com os nossos alunos ali, a gente pega esse aluno hoje, a gente manda para ele um primeiro questionário que a gente precisa entender um contexto, esse aluno num contexto mais geral. Tá? A gente tem que entender ele, não só a parte física. Eu quero emagrecer, quero aprender a nadar, quero melhorar a dor no meu joelho, que é o pessoal da hidroginástica, não sei o quê. Então, a gente vai pegar esse aluno e nós vamos aplicar com ele um questionário que é muito interessante, e eu fiz com a Flávia esse questionário, e agora a Flávia permitiu que a gente abrisse esse questionário para que vocês dessem uma olhada. A Marilda está aí, a Marilda também trabalha com isso, né? Então, o que acontece? Quando a gente se depara com o aspecto saúde num contexto mais geral, você consegue trazer para essa pessoa algumas respostas que nenhum especialista deu para ela. Ô, Flávio, eu tenho certeza que você vai falar assim, puxa vida, muita coisa que vocês falaram aí, o médico não me falou, enfim, o nutricionista não me falou. Pode falar, Marilda. Destrava aí teu microfone, Marilda. Deixa eu... Ainda está travado o teu som, Marilda. Vou ver se eu consigo ajudar ela aqui. Acho que não. Tem um microfoninho na tua frente aí, será que não? Ela não está conseguindo destravar o microfone dela. É. Deixa eu ver aqui. Marilda, vai falando então, Edson, que eu vou tentar te ajudar aqui, Marilda. Vou tentar ver se eu consigo destravar. Bom, então, pessoal, essa jornada que o cliente percorre acaba sendo para ele uma experiência que ele jamais imaginou que um local onde se presta os serviços tradicionais aí de educação física fosse atingi-lo na sua saúde, fosse chamar atenção. Puxa vida, onde mais alguém me falou sobre tabela de Bristol? Onde mais a pessoa falou sobre coerência
Opa, você tinha me mutado. Acho que você mutou todo mundo. Foi. Bom, mas aí, pessoal, só para a gente não fugir muito aqui do contexto, a gente vai colocar isso, essa ferramenta que eu disponibilizei para a Flávia, a gente combinou de disponibilizar também para os gestores que quiserem saber como está a sua saúde, de uma maneira geral. Então, mostrei para a Flávia gostou e tal, vou dar uns feedbacks para ela, o Rodrigo, o esposo dela, também fez, aí depois a gente vai conversar a respeito. E aí, se vocês quiserem, depois eu mando o link para vocês e, logicamente, vai ficar em sigilo. Eu vou fazer o questionário, vou fazer uma devolutiva para vocês e, enfim, para a gente entender um pouquinho mais e dar uma contribuição aí também para a saúde de vocês. Tá? Flávia, enquanto ela não consegue ali, eu vou andar, senão a gente não consegue. Não deu, né, Maria? Sim, não, pode ir, pode ir. Eu Então, vou tentar aqui ver se eu libero a Marilda. Vê se abriu a tela aí, Flávia. Abriu? Não. Abriu, Não? abriu. Abriu, né? Bom, então, Deixa eu pessoal... colocar acesso à tela sua. Isso, agora foi. Tá. Então, olha só. Essa ferramenta chama-se mapeamento de sintomas. E essa paciente é a senhora Flávia Ruchelli, de 43 anos. E a gente procurou mostrar para a Flávia uma questão sobre a saúde geral dela. Imagina, por exemplo, que a Flávia veio na minha academia com uma queixa, meu médico pediu para eu fazer natação porque eu tenho uma dor nas costas. Um caso que eu recebi hoje, por exemplo. Beleza, tudo bem, tá, ótimo, vamos entender melhor o teu caso, a tua necessidade, passo a pessoa para a salinha, ou senão eu mando o link para ela responder no celular, e aí eu recebo esse resultado aqui. Do lado direito na tela, onde está esse número aqui, ó, 62, vocês vão ver um quadro que parece um velocímetro aqui, ó, sai do vermelho, laranja, amarelo e verde. Esse é como se fosse o painel de comando da sua aeronave, da aeronave chamada Flávia Ruchelli, que ela deveria estar, ou deveria estar, no comando dessa aeronave. Então, ela olha ali o painel de controle dela e ela se depara com um número, 62. Pô, o que é isso, 62? Só que esse número aponta para um lugar aqui, ó, que é entre o vermelho, o laranja e tal. Se fosse o painel de comando do seu carro, você já ia falar assim, opa, parece que ele está me dizendo alguma coisa aqui. Acho que vou ter que encostar, pedir ajuda com o mecânico, porque ele está me mostrando que o meu ponteiro está chegando ali. Está dando uma microfonia aí, Flávia. Não, eu acho que é a Marilda. Abriu o seu áudio. Ai, meu Deus! Deu certo, Marilda, deu certo. Aleluia! Não, mas é que eu tentei pelo telefone, não, mas não é o telefone, então deu aqui. Mas não quero atrapalhar. Eu só ia comentar uma coisa que é incrível, Edson. Aliás, eu e Edson estamos para conversar faz tempo, né? Porque acho que a gente está bem na mesma sintonia em termos de tamanho de academia, mesmos problemas, e ele está com essa questão do Health Trainers, que estou também agora já quase 2 anos, e estou encantada com isso, e desde ali nunca mais eu tirei esse foco de... Sempre quis a saúde, mas eu não tinha uma ferramenta, né? E essas ferramentas das avaliações aqui são maravilhosas. Hoje mesmo, por isso que eu quis interromper ali, eu fiz numa menina que é dona de uma empresa de marketing digital que eu contratei, eu disse, eu quero fazer em ti para tu entender o que a gente está fazendo. Aí fiz hoje, ela tem 24 anos, uma menina magrinha, lindinha, maravilhosa. Gente, o mapeamento dela lá em cima, eu não acreditei, sabe? Porque a gente tem aquela impressão, uma menina jovem, bonitinha, magrinha, tudo bonito, tá tudo bem com ela. Aí ela até começou, eu sei que tinha que tomar água, mas, uma vez tomei, não sei o quê. Eu disse, calma que a gente já vai ver. Quando apareceu no Bia, a água lá embaixo, a hidratação dela lá embaixo, eu digo, olha aqui, ó, a água que tu não toma. É incrível, porque tu poder mostrar para a pessoa. Essa é o grande diferencial. A Bia é uma outra ferramenta, viu, Flávia? Ela não fez essa?
Não, a Flávia não, só fez um mapeamento. Ah, nossa, não sabe o que vem pela frente, tem muito mais coisa lá. Nossa, porque ali tu mostra realmente o ângulo de fase para ver como é que a pessoa tá. Então, assim, eu só quis interromper, porque assim, ó, às vezes a gente olha uma pessoa e ela diz, eu só quero fazer exercício. Aí a pessoa não sabe que ela tem um monte de coisa para melhorar antes de fazer o exercício, né? E essa menina foi até um choque para mim, porque parecia que estava tudo bem com ela, né? Porque a gente tem esse preconceito, né, de que quem está mal é gordo, né? Não é isso. Isso é um dos fatores, tá? Então, isso aqui realmente é tudo maravilhoso. Se quiser, depois eu continuo falando. Volta para o Edson, deixa eu ver como é que eu volto. E Edson, por favor, não me deixe esquecer, tem que combinar contigo. E Flávia, parabéns, porque a Lúria é muito maravilhosa. Ela está fazendo. Nós estamos falando em estrutura da academia desde lá que eu já venho com a Flávia, e a gente vem vindo, tá devagarinho, porque é assim que dá para ser, mas está acontecendo. É isso aí. Já interrompi, deu para ir embora. Tchau. Não, você fica aí. Não, estou aqui, tá aqui. Só não sei como fechar agora. Fecha tu aí. Fecho, pode deixar que eu feche para você. Voltou na minha tela aí? Que eu estou perdido. Eu só estou vendo a tela grande aqui. Sim. Voltou, Flávia? Tá. Voltou. Bom, então, pessoal, vamos lá. Vamos à interpretação disso aqui. O que eu falaria para a Flávia, caso a Flávia estivesse sentada na minha frente ali e a gente fosse conversar sobre o mapeamento dela? Primeira coisa, eu falo assim, Flávia, eu estou vendo aqui no seu gráfico que você tem várias oportunidades aqui de melhora da sua saúde. Tá? Isso aqui eu estou olhando o mapeamento da Flávia e estou pensando nos outros colegas que são gestores também, como eu sou gestor. Então, você tem aqui várias oportunidades de melhora. Então, vamos dar uma analisada um pouco mais criteriosa nos pontos aqui do seu gráfico. Então, por exemplo, o ponto que mais chamou a atenção é o aspecto emocional, em que você me relatou mudanças de humor, raiva, irritabilidade, agressividade, um pouco de ansiedade, medo, nervosismo. Muito bem. Esse ponto é um ponto significativo, que a gente tem alguns recursos para usar com você, para te orientar, para que você comece a melhorar isso. Por isso que eu falei, primeiro para você, Flávia, um exercício de respiração. Um exercício de meditação, de respiração, chama-se coerência cardíaca. É um exercício muito facinho, muito bacana, muito legal. Depois eu te passo no particular, depois se as pessoas que relatarem essa mesma dificuldade, a gente pode passar também. Mas então, o campo emocional, ele não está aí sozinho, você não teve esse resultado isoladamente. Algumas coisas aconteceram para que esse demonstrativo aqui da sua emoção se manifestasse. Então, eu arrisco a dizer, por que eu falo que eu arrisco a dizer? Porque já vai fugir um pouquinho da minha área e, justamente, a gente tem que ter o apoio de outros profissionais de outras áreas para dar o seu parecer técnico, corroborar ou não com aquilo que a gente está falando, enfim. Aí, nesse programa, a gente trabalha com outros profissionais também. Mas, então, vamos para um outro aspecto aqui, Flávia, que justamente não é a minha área, mas eu posso sugerir uma pista para a gente começar a entender o seu caso, que é esse aqui, o trato digestivo. Então, quando você tem um trato digestivo se manifestando aqui também, na forma de dor estomacal, intestinal, arroto, gases, abdômen inchado, distendido, azia, isso pode sugerir, olha só, pode sugerir uma desbiose. O que é uma desbiose? É quando o teu trato digestivo, as bactérias desses tratos digestivos, elas não estão em equilíbrio. E isso geralmente acontece por exemplo, intolerância a certos alimentos, ou o uso de alimentos industrializados em excesso, ou uma outra coisa também que acontece muito frequentemente, doce, a pessoa que usa muito doce, ou a pessoa que se alimenta em horários que não são convenientes, ou de maneira... Bom, enfim, tudo isso, a saúde intestinal hoje, né, o intestino hoje é considerado praticamente o nosso segundo cérebro, a saúde intestinal deveria ser um ponto de início aqui da nossa observação, da nossa investigação,
ela pode estar originando, por exemplo, isso aqui em você. Ela pode estar originando, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, deixa eu ver como é que eu abaixo. Ela pode estar direcionando aqui, ó, pode estar atrapalhando o teu sono. Por quê? Porque, às vezes, à noite, aquilo que você comeu de dia vai fazer com que o teu intestino trabalhe mal à noite. Né? São suposições, uma vez que, como eu já disse, não sou o especialista nessa área. Tá? Uma outra coisa, quando você não come bem e não dorme bem, o que acontece no outro dia? Você está cansada, você acorda já sentindo que faltou alguma coisa, está sem energia, né? Consequentemente, pula para o lado aqui, ó, você piora a memória, concentração, confusão mental. Então, perceba que um aspecto isolado da sua saúde, ele não diz muita coisa para mim, mas como eles se comunicam, esses fatores se comunicam entre eles, eu posso, de repente, estar achando algum fio dessa meada aí para a gente poder trabalhar. E você lembra, Flávia, a Flávia fictícia, que você chegou porque você estava com uma dor nas costas? Até essa dor nas costas pode ter um reflexo na tua alimentação, pode ser um reflexo da sua alimentação, da sua falta de sono, da sua falta de água. Né? Lembra da base da pirâmide, a hidratação? Então, quando a pessoa, por exemplo, está deficiente em água, e isso a gente verifica num segundo exame que a gente faz, que chama BIA, né? Que é uma bioimpedância mais sofisticada, que ele mede a hidratação da pessoa e a hidratação intra e extracelular. Quando a gente constata que essa pessoa realmente não está bebendo água pelo exame dela e pelo relato dela, essa pessoa é uma pessoa que tem muito mais tendência a ter dores articulares, a ter indisposição muscular, a ter menos energia. É uma pessoa que não bebeu água durante o dia, quando ela chega prestes a ir dormir, ela está com sede, aí ela bebe muita água, aí essa água vai fazer com que ela acorde várias vezes à noite para fazer xixi, isso vai atrapalhar o sono. Então, até o fato de você ter uma estratégia para beber água durante o dia vai influenciar no teu sono, que vai influenciar no teu emocional, que vai influenciar, enfim. Então, vocês percebam que isso aí está muito ligado. Ó, a questão de pele também, né? O suor excessivo pode ter alguma relação também com a disbiose. Bom, enfim, Flávia, aqui eu falei muito resumidamente. A gente precisaria fazer uma investigação mais profunda. Ó, voltei para a tela aqui? Sim. Tá? Mas para de compartilhar para não ficar essa tela do lado. Peraí, stop share. Só ir lá. Isso, ótimo, perfeito. Isso, tá. Então, da mesma maneira que eu estou falando com a Flávia aqui, que seria uma aluna fictícia, eu estou conversando com qualquer um dos gestores que estão aqui, para que a gente faça uma análise da nossa condição geral e possa valorizar a nossa saúde, que, afinal de contas, é aquilo que a gente vende. Tá? É aquilo que a gente preconiza. É aquilo que é o nosso cartão de visitas. Hoje, o nosso posicionamento enquanto academia é muito claro. Nós somos uma academia com venda de saúde. Então, a gente procura colocar isso nas nossas postagens, na nossa comunicação, naquele aluno que chega no balcão e antes de eu falar o preço para ele, eu faço um mapeamento de sintomas com ele, para entender a necessidade dessa pessoa. Né? Por exemplo, um caso de uma menina que eu tive essa semana, que eu fiz todos os testes com ela, e ela queria emagrecer. Só que nós fomos observar, o cortisol dela estava altíssimo, e ela queria ir para uma modalidade que é o cross, em que eu iria simplesmente aumentar o estresse dessa menina. E ela não vai emagrecer, por quê? Primeiro porque ela é uma vendedora que ela não ia no banheiro e não tomava água, ou não tomava água nem no banheiro. Então, o negócio dela era bater meta, venda, ela não tinha tempo de ir no banheiro. Se alimentar do jeito que dava. Chegava à noite, ela fica no celular respondendo cliente, fazendo contato, não sei o quê. Então, eu falei para ela, falei assim, ou você sai dessa roda dos ratos,
ou você não vai emagrecer. Não é uma questão de eu te dar exercício mais forte, mais fraco. Você está numa roda de rato, você está naquele ciclo vicioso da vida ali que, se você não se desprender disso, e ela entendeu perfeitamente, trouxe os outros exames, a gente analisou. Por sinal, essa menina é educadora física também. E foi maravilhoso, porque eu vi que ela, por exemplo, ela tem uma massa muscular muito boa. Ela tem um organismo pronto para receber um trabalho físico ali, mas os outros aspectos dela não vão ajudar de maneira nenhuma. Ela não vai ter essa facilidade. Se ela está se alimentando mal, se ela está se hidratando mal, se ela está estressada, o organismo dela preserva a gordura dela, ela não vai emagrecer. É um estado de defesa do nosso organismo, de preservar a gordura, consome massa muscular, porque isso é ancestral, isso aí a gente precisava disso lá nas cavernas. Então, quando a gente se depara com esse negócio, com essa situação, é muito bacana, porque a gente põe uma sementinha ali na cabeça da pessoa. Certo, Flávia? Olha, primeiro que eu tô toda lascada desse jeito mesmo. Meu problema maior está sendo, assim, eu acho que cada um, quando está com a parte mental desequilibrada, cada um ataca em algum ponto, né? A gente fala psicossomatizar. E as pessoas psicossomatizam em lugares diferentes. Mas eu vejo que o estômago e o intestino são duas coisas assim que geralmente está ali nos top 10 de todas as vezes que a gente não está muito bem, né? A maioria das pessoas, né? Cada um vai de um lado, mas ou é intestino, ou é estômago, tem gente que tem muita dor de cabeça, enxaqueca, ataca, mas de um modo geral é resultado de um organismo inflamado, né? Eu, durante a pandemia, igual a muitas pessoas que eu conheço, eu ganhei peso, não foi pouco, então, assim, foram 15 quilos, né, que eu ganhei durante a pandemia, 15 quilos. Até hoje não consegui me ver livre deles, porque eu me embolei com eles e a coisa foi acontecendo. E hoje eu fico nessa corrida de, nossa, tenta emagrecer, mas não consegue. E aí é muito estresse, e aí eu não consigo ter constância na atividade, aí eu não consigo ter constância na própria dieta. Até que chegou num ponto que o meu organismo me parou na marra. Que aconteceu o quê? Eu desenvolvi uma intolerância à lactose e várias alergias alimentares. Eu falo que o meu organismo chegou em mim e falou: você não vai ser fitness, não? Não vai, não? Ó, gente, é o seguinte, ela resolveu que não vai. Aí o meu corpo falou: ela vai sim. Ela vai sim, porque o meu corpo simplesmente ele adoeceu, ele não aceita mais nada químico, eu não tenho mais tolerância com álcool. Então, assim, por exemplo, se hoje eu vou tomar um vinho com as minhas amigas, eu posso até ir. Mas a consequência disso vai ser devastadora. O resto da semana, assim, muito mal. Tipo, intestino ruim, estômago ruim, cabeça doendo. É um negócio assim, parece que eu tô morta. Me mataram, me deram 10 pauladas. Então, assim, claro que associando isso, né? A idade, porque hoje eu sinto coisas que eu não sentia há 5 anos atrás. Depois dos 40, eu senti uma mudança muito grande no meu organismo, no meu comportamento, enfim. A minha parte hormonal, tudo isso também influencia bastante. E aí acabou que eu abracei esses 15 quilos, eles estão aqui. E eu já tentei de todo jeito. Mas deixa eu te corrigir. Tira idade e coloca aumento não da idade, da responsabilidade. Também. Eu acho que você jogou sobre você uma carga de responsabilidade que fica mais fácil culpar a idade. Mas não, é responsabilidade. Você está com muita coisa. Você assumiu a responsabilidade da tua família durante a pandemia, da tua empresa durante a pandemia. Você assumiu a responsabilidade de tudo. E aí, aquele alimento chocolate, aquele alimento que é reconfortante, reconfortante, que é o comfort food, né, que a gente fala, que é aquela comidinha que você ele foi o protagonista aí do negócio. É. E aí, esse aumento de responsabilidade leva a uma situação que não adianta você ficar comendo alface. Se a gente for olhar pela parte da sobrevivência, né? E se antigamente a gente tinha que ter lá nossa capinha de gordura para sobreviver, eu tô ótimo, eu passo uns 90 dias tranquila na caverna. Vou sobreviver tranquila, maravilhosa, tô cheia de reserva. Então, assim, estou preparada para a guerra. Eu acho que foi bem isso. Meu organismo entendeu isso, que eu ia para a guerra, que foi o que aconteceu, e ele reservou.
e falou, nós vamos fazer ela sobreviver a qualquer custo, e foi o próprio instinto de sobrevivência que gerou isso. Agora, você imagina, quando você me apresentou tudo isso, eu olhei e realmente eu estou com muito problema, principalmente nessa parte do trato gastrointestinal, e em mim o estresse e o excesso, né, de trabalho, o excesso de responsabilidade, demanda, ele atinge nesse aspecto. Agora, você imagina a complexidade que é a gente falar para um cliente que emagrecer, às vezes, não é tão difícil, mas ele está indo pelo caminho errado, né? Ele está indo pelo caminho errado. E esse caminho errado vai fazer com que ele, inclusive, fique pior, porque ele vai se frustrar, provavelmente ele vai entrar na academia, ele não vai ter resultado, esse não ter resultado vai fazer ele sair da academia, não renovar meu plano. Ô, Flávia, ó, eu recebi um rapaz semana passada, ele perdeu 30 quilos tomando Ozempic. 30 quilos. Eu virei para ele e falei assim, escuta, você sabe que você não está no comando da sua vida, né? Agora eu vou te dar uma notícia aqui, tá? Triste. Eu tomei Ozempic 8 meses. 8 não, mais de mês, 1 ano seguido. Sabe o que eu perdi? 12 mil reais. Então. Não perdi uma porcaria de 1 quilo. Perdi 12 mil reais. Não perdi R$1 de quilo. Eu perdi quase 12 mil reais, porque é 1.000 conto aquela canetinha. Não fez nenhum efeito no meu organismo. E aí as pessoas dizem, nossa, mas como assim você não emagreceu com Ozempic? Não emagreci 1 grama com Ozempic. Nada. Aí eu te pergunto, quando você chega num negócio desse, o que aconteceu? Aí você olha uma avaliação dessa e você entende. Flávia, você está com estado de inflamação subclínica que nem o medicamento consegue agir. Não está agindo, não está fazendo diferença. Você está igual o pH da piscina, que está desajustado, o pH, e o cara quer botar mais cloro, mais cloro, mais cloro. É isso. Então, assim, você entende a gravidade do que é você chegar... Agora, você imagina se você chega com o seu cliente, você consegue resolver esse problema, você consegue matar essa charada e a coisa conseguir andar, porque não é só andar, né? Porque a pessoa, quando ela está encalacrada desse jeito, que é igual ao meu caso aqui, a gente se encalacra de um jeito que, para sair, a gente tem que mudar hábitos. Gente, mudar hábitos é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Tá? Mudar hábitos é uma das coisas mais difíceis que tem. Então, se a gente consegue ser motivador dessa mudança, cara, assim, eu acho que isso não tem preço. E aí eu te pergunto, se eu já corri tanto, eu já tentei esse medicamento, já tentei outro medicamento, já fiz não sei o quê. Se eu encontrasse alguém que chegasse para mim e falasse assim, a gente vai dar um jeito. Nós vamos te ajudar a resolver isso, vem com a gente. Tá? Era assim, é um negócio que eu pagaria por isso. E o mais interessante, Flávia, é que com 5, 10 minutos de conversa, a pessoa começa a se abrir com você. Sim, claro, você tem ferramenta mostrando para ela. Assim, realmente eu vim aqui para emagrecer. Realmente eu vim aqui na tua academia para emagrecer, mas eu estou vendo que eu acho que vocês podem me ajudar tanto, porque eu não durmo bem, não me alimento bem, meu estresse, enfim, não durmo, e uma série de coisas. E aí a pessoa, ela começa, pelo menos, a ter ciência do problema num contexto mais geral, num contexto mais holístico. Ela sabe que uma coisa... O que eu acho com isso, tá? Com isso, a gente consegue fazer 2 coisas muito legais para quem é empresário ao mesmo tempo. A gente consegue, com isso, ajudar as pessoas, sim, né? Usar a ferramenta que a gente tem, as ferramentas que a gente tem dentro de uma academia para fazer muito mais do que só emagrecer, deixar a barriga tanquinho, tá? A gente consegue fazer isso e a gente consegue vender mais e vender melhor. Sim. Porque com uma ferramenta dessa, você consegue agregar muito valor, você consegue aumentar seu ticket, que é o que eu estou pensando aqui agora, você consegue aumentar seu ticket, você consegue agregar muito valor, e aí você consegue fazer mais conversões, se essa pessoa tem resultado, você também consegue fazer mais renovações. Então, é uma ferramenta que pode mudar a vida das pessoas, mas também vai mudar a nossa. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, eu não estou ganhando nem R$1 disso, em cima disso, tá? Essa ferramenta, essa análise, essa nossa avaliação, é uma coisa que eu indico, sempre indiquei para meus clientes, sempre indiquei, porque eu acredito muito, mas muito mesmo, na ferramenta.
E justamente porque eu sei que isso, além de ser uma ferramenta para a gente mesmo, para a gente se melhorar, igual eu fiz a minha avaliação, a gente saber para onde vai, qual o caminho, você imagina, você consegue nortear a mudança da vida das pessoas. Não, e outra coisa, gente, Flávia, um valor agregado gigantesco. o que a gente observa, a Marilda depois pode corroborar aí comigo ou não, a gente observa o seguinte, às vezes a pessoa ficou ali 2, 3 meses com você, ela não teve resultado ainda na balança, mas ela está falando, gente, eu estou num bem-estar tão grande, melhorou tudo na minha vida, eu acordo mais bem-humorada, no fim do dia eu não estou tão cansado, eu noto que à noite eu estou repousando, eu estou acordando descansado, Então, a pessoa, ela assume o comando da vida dela, ela assume o controle da vida dela. Ela, na verdade, ela sabe que ela está melhor, mas se a gente vem com uma avaliação dessa, você consegue mensurar. Quantificar, exatamente. Aí, se a gente tem medidas, você consegue provar para essa pessoa que ela está evoluindo, apesar da balança, e às vezes até o espelho não está mostrando ainda aquele resultado do jeito que ela gostaria, mas que é normal e que isso vai caminhar para um resultado se ela continuar. Sem dúvida que vai. Né? Eu acho que é isso. Agora sim, a gente tem mais 5 minutinhos. A gente está caminhando já para o fim. O que eu queria que você fizesse, tá? Eu queria que você... A Márcia está falando um negócio ali, Márcia, eu achei interessante o que você falou, tá? Vou até ler aqui. Mas uma coisa que eu queria pedir era que, assim, você disponibilizasse, não sei se pode ou como que seria isso, a gente disponibilizar isso no grupo para que as pessoas fizessem e pudessem saber como elas estão, né? Para elas poderem se autoavaliar e entender como é que funciona isso. A gente consegue fazer isso? Como é que a gente poderia fazer isso? Não, quem quiser, pode falar comigo, não sei se a Marilda de repente também, a gente pega aí, recebendo os dados, faz a comunicação direta com a pessoa no privado, e a gente faz o teste, manda, comenta, enfim, o primeiro passo aí. Depois, se a pessoa quiser seguir com isso, a gente tem health trainers no Brasil inteiro, que tem o aparelho chamado BIA, que é a segunda etapa, né? Você mesmo aí em Goiânia, se você quiser fazer uma BIA, eu te digo para os nossos colegas daí de Goiânia, para complementar, né? Enfim, e aí fica primeiro a título de curiosidade, e se a pessoa vê que é uma ferramenta legal, que é interessante, que é bacana, ela pode depois, futuramente, fazer parte do programa também. Né? Eu também, como eu falei, eu não ganho nada com isso. É que eu sou muito fã desse programa, porque ele me resolve... É muito legal. A gente tinha esse gap aí que pô, eu fico muito satisfeito de estar trabalhando com isso, e assim, acaba te dando um sentido diferente para a tua carreira enquanto profissional. Você fala, puxa vida, eu não sou mais hoje um profissional de educação física, sou um profissional de saúde. A gente consegue atuar na saúde. A Márcia leu, vou ler aqui a mensagem da Márcia. Flávia, consegui melhorar tudo isso que você está dizendo com a nutricionista e atividade física, especificamente Pilates, pois passei por uma temporada do mesmo jeito que você descreveu. Você me descreveu do início ao fim. É isso, Marilda. É porque o que eu passei, o que eu descrevi aqui, nada mais foi do que eu acho que é a realidade de que quase todos, pelo menos todos que eu conheço, tá? Quase todos os gestores, né? Foi bem essa realidade da gente ter essa pressão psicológica muito grande e que acabou que cada um achou um jeito de sobreviver, né? Eu engordei, mas teve gente que bebeu. Eu tive amigas que ficaram alcoólatras durante o período da pandemia. Elas bebiam todos os dias. Bebia uma taça de vinho, bebia 2, mas o negócio foi evoluindo aí, que todo mundo ficou... Eu falei, meu Deus, gente, teve gente que bebia cerveja todo dia, aí teve gente que comia todo dia, que foi o que eu fiz, teve gente que comia e bebia todo dia também, tudo junto. Então, assim, cada um foi achando algumas ferramentas que foram essenciais para que a gente sobrevivesse. E agora é a gente avisar para o corpo, calma, né? Calma que já passou, prepara que vem outra, que é assim, não, tô brincando, gente. Mas calma que já passou, mas a gente tem outros desafios agora, você não precisa mais sobreviver desse jeito, né? Mas assim, Edson, antes de mais nada, eu não quero passar de 1 hora, tá? Eu me pus nesse propósito, apesar do assunto ser um assunto que rende aí por muito tempo. Eu queria agradecer sua presença, queria agradecer a presença de todos aqui. Mesmo a live ficando gravada, e depois que eu percebi que eu gravei essa live e subi para o YouTube,
Na hora da live, diminuímos a adesão. Então, o que acontece? Mesmo a live ficando gravada, eu acho que é importantíssimo vocês participarem durante a live. Então, eu quero agradecer quem está aqui hoje, quem disponibilizou uma hora do tempo para ouvir, participar, dividir, tá? Eu quero cada vez mais que vocês dividam, participem mesmo com perguntas, trazendo a realidade de vocês, porque eu não acredito nesse modelo em que a gente fala e realmente vocês não participam. O ideal é que vocês participem, que vocês tragam as dificuldades de vocês aqui durante a live. Eu quero cada vez mais deixar isso aqui aberto para isso, para que vocês falem e a gente possa se ajudar dentro de cada tema e a gente possa realmente discutir entre a gente dentro de cada tema. Né, Edson? Acho que o propósito é esse, né? Sim. Como eu disse, nós temos afinidades e essa questão saúde aí está nesse pacote, né? Bom, gente, muito obrigada a todos. Essa live vai ficar gravada. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar o Edson também no privado, né, Edson? Pode. Sim, inclusive, me chama, quem quiser fazer o teste, me chama, ele é gratuito. Pode chamar, aí manda, né, aí eu combino lá, porque tem que mandar alguns dados. Comigo também, tá? E a Marilda aí. Com você também, né? Uhum. Então, pronto. Quem quiser, gente, então entre em contato. Eu vou colocar na descrição do vídeo lá no YouTube, ou aqui no YouTube, para quem estiver assistindo agora, eu vou colocar o contato do Instagram, tá, de vocês, tanto do Edson quanto da Marilda, que é quem tem acesso a essa ferramenta e que pode ajudar essas pessoas também a fazerem a adesão disso, às vezes levar para a academia deles, para a vida deles, tá? Então, eu vou estar colocando aqui as informações no texto, para que as pessoas possam pedir ajuda para vocês e que vocês possam auxiliar a difundir isso, porque eu acho que é importantíssimo, tá? Flávia, posso dizer mais uma coisa que eu comentei por escrito na outra live e não sei se tu não viu ou não entrou, enfim. Essas lives, claro, como elas têm um horário, nem todo mundo pode assistir. Aí, tribom que é gravado. Só que assim, aí entra aquela história, aí eu vejo depois. Então, assim, o que eu sugeri ali? Que vocês fizessem uma live ou em menor tempo e tivesse mais tempo para falar, para discutir, senão a gente só fica ouvindo e agoniada para falar e não dá mais tempo. Até porque a gente se programou em X tempo. Eu troquei meu horário de treino agora que eu vi que ela trancou, também cancelou. Mas assim, ó, a gente fica agoniado para falar. Então, assim, ou vocês gravem a live e daí, né, deixa gravada, aí faz a live para discutir a live, que eu acho mais interessante, porque daí sim tu vai poder assistir. Agora vamos falar sobre isso. Porque não dá tempo aí, né? E o tempo é curto, né? Porque como a gente tem que contextualizar o assunto, o conteúdo e tudo mais, acho que seria legal talvez a gente ter lives só de aberturas também, né, Edson? A Maria deu uma ideia legal, tipo, a gente tem as lives conteúdos, e aí a gente pode ter uma live, tipo, no final de 3, 4 sequências ali, falando sobre o mesmo assunto com umas óticas diferentes, abrir para a gente discutir os temas depois que todo mundo assistiu. O que você acha? Porque senão fica... Uma ideia legal, bacana. Eu acho que é legal também. Igual agora, o que a gente pode fazer? Eu vou passar esse link das pessoas, vou explicar direitinho, vou até gravar um vídeo, explicar no grupo, para as pessoas se autoavaliarem e a gente talvez marcar uma live para a gente falar sobre isso, mas aí com a avaliação de cada um em mãos, né? Claro que a gente não vai expor, né? Todo mundo que gosta, as pessoas, né? Tem pessoas que não, enfim, não querem, mas eu acho que se a pessoa tiver com a avaliação dela feita, né? Pelo menos esse mapeamento de sintomas feito e a gente falar, isso vai fazer mais sentido, né? Isso. Até porque tu pode tirar o nome da pessoa, tu pode até botar ali. Eu fiz num grupo, eu fui apresentar isso num grupo do Alpen Park aqui, que é um parque de diversões que tem na cidade, e fiz de todo mundo que estava lá, acho que 60 pessoas. Mas daí a gente escolheu o mais severo, né? A gente tira o nome e aí fala como é a pessoa. Aí tu vai falando dos itens, aí todo mundo consegue se ver na sua, entendeu? Foi bem interessante isso. Tanto que convidamos uma menina jovem para ir fazer aula na academia gratuitamente para nós trabalhar o caso dela, porque era bem severo o caso dela mesmo, nas respostas. Nossa, aliás, Marilda, que ideia, hein, amiga? Do quê? Essa ideia sua aí foi demais.
Imagina você ter essa ferramenta, aí você vai lá, faz uma apresentação zona, tipo num grupão, assim, num lugar, uma empresa que você chega lá e faz uma apresentação como Foi o que essa. eu fiz, foi o que eu fiz. E agora eu quero levar para a cidade. Inclusive, uma outra coisa que está, aproveitando o Edson aqui, ó, agora nós temos certificação Health Trainers, né? Então, eu estou, quando os 40 anos da academia, eu quero lançar esse produto, né? Que eu sempre me apaixonei pela questão saúde, mas a gente não tinha uma forma, né? Essa ferramenta foi muito boa. E o grupo do Health Trainers também nos dando conteúdo, né? E aí, uma das coisas que me veio uma ideia, eu vou lá numa faculdade que é EAD, mas tem o ponto aqui, que é a Unicelv, e vou lá falar com os professores de educação física, porque a gente não tem mais profissional, né? Para nós falar do valor. O tema até botei assim, o valor do professor de educação física. Aí a pessoa corrigiu a valorização do professor de educação física. Eu disse, não, eu não vou falar da valorização, senão eles vão pensar que é dinheiro que nós temos, o que pagaram. Não, é o valor. Vocês não estão entendendo o valor que nós, enquanto profissionais da saúde, temos. Né? Então, é isso que eu quero despertar neles, né? Chamar atenção. Por que estão fazendo? Mas vocês sabiam que dá para fazer para muito mais com a educação física, com um outro propósito muito mais bonito, mais digno, mais, sabe? Então, eu já marquei para quarta-feira que vem isso. Então, eu estou montando a pirâmide de Maslow, já está no meu descritivo lá no que a gente chama PowerPoint, né? Para fazer, porque realmente a gente tem que pegar isso muito mais forte, porque ninguém sabe que, quando eu digo assim, quem é o profissional da saúde é o médico não é o profissional, ele é da doença, né? Fica tudo na saúde, não é o enfermeiro, não é o... É nós, somos nós, para mim é o nós e o nutricionista, acabou, entendeu? É nós ter, porque ninguém vai pegar todas essas áreas ali do sono, de não sei o que, né? Isso não tem quem faça, aí tem o médico, mas se tu não juntar e não fazer um grupo de profissionais, tu não consegue ajudar essa pessoa. Porque é bem isso, as pessoas chegam na academia porque querem fazer, ou para tirar uma dor, ou porque querem emagrecer. Então, está sempre linkado a isso. Né? Só que o emagrecer é muito mais do que a estética. Né? Toda a enfermidade que vem por trás da obesidade é indiscutível, entendeu? Mas, enfim, me agoniava, tá? Falava, por isso que eu falei, porque já são 3 lives que eu assisto com o horário marcado, que eu desmarquei o meu treino para poder assistir, passei para fazer junto com outra pessoa, mas é isso que eu vejo. Bom, eu não preciso assistir, eu vou assistir depois gravado, porque igual não dá para falar, vamos embora. Entendeu? Ó, eu agradeço e eu acho assim, ó, eu faço isso principalmente para vocês. Então, a gente encontrar um modelo que realmente seja confortável, que todo mundo possa participar, para mim é o objetivo. Então, eu só consigo fazer isso quando você traz isso para a gente. E quando outras pessoas também trazem. Então, gente, nós vamos fazer isso. Eu vou repensar em como a gente fazer isso, mas eu gostei dessa ideia. Vou até trocar essa ideia com o Edson depois para a gente realmente fazer, trazer o conteúdo e talvez discutir já com todo mundo tendo assistido. Pode ser uma boa. Isso a gente faz com o cinema aqui. Se assiste um filme, depois você discute sobre o filme que está falando. Então, eu acho que é por aí. Gente, ó, muito obrigada, beijos. E a gente se vê na próxima semana. Enquanto isso, vamos discutir o tema, vamos falar sobre isso. E eu trago o tema essa semana ainda para a gente discutir. Talvez eu abra para a gente escolher o tema da semana que vem, tá? Vamos ver o que vai ser mais legal, o que todo mundo quer ouvir. Maravilha. Falando com o Edson aqui, falar com ele. O Edson, eu tenho que falar contigo, Edson. Beijos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.